Investigator Sr. Hill. Obrigado, meritíssimo. Eu apelo ao tribunal. Jared Bredigan foi assassinado. Henry Tinan, assassino Jared Bredigan. Deixe-me dizer isso mais uma vez. Jared Bredigan foi assassinado. E ele foi assassinado por Henry Tinan. Não haverá disputa sobre esses fatos. Sem dúvida. Mário Fernandes não tinha nenhum desejo de assassinar Jared Bredigan. Mário Fernandes não tinha motivo para assassinar Jared Bredigan. Mário Fernandes não se beneficiou do assassinato de Jared Bredigan. Simplificando, senhoras e senhores, Mário Fernandes não teve envolvimento no assassinato de Jared Bredigan. Bredigan, é isso que acreditamos que as provas vão mostrar. Vou reservar um momento para explicar para vocês a lei, os elementos que o Estado da Flórida deve provar, além de qualquer dúvida razoável. Em uma linha do tempo, com detalhes do que antecipamos, que os fatos vão mostrar e por quê. Ao final deste caso, estamos confiantes em pedir que vocês deem um veredito de absolvição. Senhoras e senhores, a primeira acusação na denúncia... Assassinato em primeiro grau. Quanto à primeira acusação, para provar o crime de assassinato premeditado em primeiro grau, o Estado deve provar os seguintes três elementos, mas, na verdade, eles só terão que provar 2. Primeiro elemento, Jared Bredigan está morto. Não há disputa nem dúvida quanto a esse elemento. A morte foi causada pelo ato criminoso de Mário Henrique Fernandes Saldana. Antecipamos que não haverá prova alguma que sustente isso. Henry Tinan assassinou Jared Bredigan. Houve um assassinato premeditado de Jared Bredigan. As evidências vão mostrar que Henry Tinan cometeu um assassinato premeditado de Jared Bredigan. O Estado mencionou. Eles disseram que Henry Tinan é o atirador. Não haverá disputa quanto a esse fato. Então eles vão tentar provar este caso alegando que o Sr. Fernandes responde como autor de homicídio em primeiro grau. A instrução que o tribunal vai fornecer a vocês é que se Mário Henrique Fernandes Saldana ajudou Henry Tinan a cometer um crime, ou Henry considerado autor e deve ser tratado como se tivesse praticado todos os atos que a outra pessoa ou as outras pessoas praticaram. Se o Estado provar além de qualquer dúvida razoável os seguintes 2 elementos. Número 1. Mário Fernandes tinha a intenção de que Jared Bredigan fosse assassinado. E número 2. Que o Mário Fernandes fez algum ato ou disse algo que tinha a intenção de... E que realmente incitou, ousar, encorajar, ajudar ou aconselhar outra pessoa ou pessoas a realmente cometerem o crime, a ser considerado autor, o réu não precisa estar presente quando o crime é cometido. Senhoras e senhores, vocês ouviram a senhorita Stifler. Vocês nunca ouvirão uma testemunha no banco das testemunhas. Vê qual que é a mensagem de texto ou e-mail trocado entre Mário Fernandes e Henry Tinan, com a intenção de que esse crime fosse cometido, incitando, causando, encorajando, auxiliando ou aconselhando Henry Tinan ou qualquer outra pessoa a cometer o crime de assassinar Jared Bredigan. Segunda acusação. Solicitação criminosa para cometer um crime punível com pena de morte, a saber, assassinato em primeiro grau. Em essência, para chegar à primeira acusação, você precisa passar pela segunda acusação. Quanto à segunda acusação, para provar o crime de solicitação criminosa, o Estado deve provar os seguintes 2 elementos, além de qualquer dúvida razoável. Mário Henrique Fernandes Saldana solicitou a Henry Tinan que cometesse um crime proibido por lei, ou seja, homicídio em primeiro grau.
E solicitar significa pedir insistentemente, com licença. Pedir insistentemente, o tentar induzir outra pessoa, enritinando, a se envolver em uma conduta específica. E número 2, que durante a solicitação, que Mário Henrique Fernandes Saldana ordenou, incentivou, Contratou ou solicitou que Henritinã praticasse uma conduta específica que constituiria a prática de homicídio em primeiro grau ou a tentativa de cometer homicídio em primeiro grau. Senhoras e senhores, Essas são as provas que o Estado tem que apresentar a vocês. eles têm que provar cada um desses elementos, assim como o Sr. Dreiser disse na seleção do júri, quando deu um exemplo hipotético sobre os elos de uma corrente. E se nenhum desses elos for realmente estabelecido, então toda a corrente se desfaz. É isso que acreditamos que as provas não vão conseguir mostrar, esses elos na corrente. Agora, a senhorita Stifler começou este caso e terminou sua declaração de abertura Com suas declarações sobre por que estamos aqui. Estamos aqui porque um homem foi assassinado por Henritinã com seu filho no carro. Não há dúvida sobre isso. E isso é terrível. Eu acredito a senhorita Stifler. Ela estava certa. Quando vocês se retirarem para a sala de deliberação, vocês precisam deixar muitas das suas próprias emoções humanas aqui nesta sala de audiência. O juiz vai dar uma instrução, regras, para a deliberação. Elas são importantes. Pedindo para você fazer algo que não é natural. Mas quero abordar algumas dessas questões. Acho que isso vai ajudar no processo das próximas 2 semanas. Este caso deve ser decidido apenas com base nas provas apresentadas no depoimento das testemunhas e nos documentos e demais provas e nas instruções que o tribunal fornecerá. Este caso não deve ser decidido a favor ou contra ninguém, porque você sente pena de alguém ou raiva de alguém. Seu veredicto não deve ser influenciado por sentimentos de preconceito e essa compaixão. Seu veredicto deve ser baseado nas provas e na lei contidas nestas instruções que o tribunal fornecerá a vocês. O que isso significa é que vocês ficarão com raiva. Vocês terão compaixão. Vocês vão sentir pena. Há vítimas dos 2 lados deste tribunal, fora deste tribunal, pelo país inteiro e, sinceramente, pelo mundo todo. Quando vocês se retirarem para a sala de deliberação, não podem permitir que a compaixão, a pena ou a raiva influenciem sua decisão. Agora, senhoras e senhores, Não precisam ler este slide. Isso é apenas uma ilustração de que há muita história entre essas pessoas. e tudo começa em abril de 2010. Shanna Gardner e Jared Bredigan se casando. 2 anos depois, eles têm gêmeos. Você ouviu que um deles tem uma condição médica que provavelmente aparecerá nas provas ao longo da próxima semana e meia, 2 semanas. E então, em fevereiro de 2015, Shanna Gardner entra com um pedido de divórcio no condado de St. John's, onde eles moravam na época. E alguns meses depois, eles se divorciaram. O promotor fez questão de dizer que as evidências vão sugerir que esse foi um divórcio conturbado, uma disputa acirrada pela guarda dos filhos. Acreditamos que as evidências vão mostrar o contrário, Que eles resolveram o divórcio por meio do que é chamado de sentença final por acordo. Para aqueles que tiveram a sorte de não passar por esse processo, isso significa que eles chegaram a um acordo com o consentimento de ambas as partes, incluindo a guarda dos filhos. Na Flórida, eles chamam isso de tempo de convivência e que era igual para ambos os lados. 2017, Jared Bredigan se casa com Kirsten Bredigan. O Estado disse que houve namoros curtos. Você vai perceber que isso é meio que um padrão. Namoros curtos e casamentos rápidos. E isso não significa que não sejam casamentos válidos. O Estado quer que você acredite que as evidências vão sugerir que Mário Fernandes e Shanna Gardner tiveram um casamento de conveniência. Às vezes o casamento é conveniente e você verá que Mário Fernandes será um bom padrasto e que ele terá um papel igual. É isso que as evidências vão mostrar. Mas, uma vez que essas partes estavam casadas, agora com 2 casas separadas, criando esses gêmeos juntos, e você vai ouvir que nem sempre foi perfeito. E o Estado estava certo. Você pode usar o seu bom senso nesse caso. 2 partes se divorciaram, agora estão revezando a guarda das crianças. Eles teriam discussões,
Com certeza, discutiriam sobre escolha de escola, aparelhos médicos, pensão alimentícia e cores de cabelo? Sim. Vocês ouvi que, quando surgiram novos cônjuges, vai haver um grupo de mensagens da família, uma conversa em grupo. Você provavelmente vai ouvir que houve milhares de mensagens entre Kirsten Bridigan, Jared Bridigan, Mário Fernandes e Shanna Gardner. Você não vai ouvir ninguém subir ao banco das testemunhas e dizer que houve ameaças de violência ou qualquer tipo de sugestão de violência. Eles vão dizer que, às vezes, ambos os lados diziam coisas das quais talvez se arrependam, alfinetadas um no outro. Provocações sutis, mas sem violência. Não haverá uma testemunha que subirá ao banco das testemunhas. Você não verá nenhuma evidência de que a polícia foi chamada. O departamento de crianças e famílias chegou a se envolver. Ou que qualquer um deles desceu até o segundo andar, na vara de família, e entrou com um pedido de liminar. Ou que você pode considerar como uma ordem de restrição. Eles não eram perfeitos, mas fizeram dar certo. Eles até tinham um acordo judicial até outubro de 2021. Agora, o Estado, na segunda acusação da denúncia, apresenta um intervalo de datas começando em 1º de novembro de 2021 até a data do homicídio, 16 de fevereiro de 2022. Não haverá nenhuma prova que vocês verão. Não esperamos nenhuma prova, absolutamente nada, que sugira que Mário Fernandes tenha qualquer envolvimento no assassinato de Jared Bridigan. Vocês não verão nada em dezembro que sugira que Mário Fernandes contratou, solicitou ou teve qualquer envolvimento, desejo ou intenção de que Jared Bridigan fosse assassinado. Eu prevejo que o Estado vai chamar um agente do FBI chamado Bob Blythe. E ele vai testemunhar sobre dados forenses. Ele é um agente da CACI, ou seja, ele vai pegar os dados do celular e tentar traçar mapas com arcos e gráficos para tentar dar uma ideia de onde o dispositivo está. É uma coisa que ele dizer que é onde a pessoa está, mas sim onde o dispositivo conectado a essa pessoa está. E ele vai te dizer que um dispositivo associado à Henry Tina viajou para Jacksonville Beach em 5 de janeiro de 2022. Você provavelmente vai ver um mapa com pequenos pontos, muito parecido com o que você veria usando seus próprios aplicativos de navegação. Vai mostrar ele na área de Jacksonville Beach. Vai mostrar ele passando pelo campo de golfe de Jacksonville Beach. Ele não vai até o local onde ocorreu o homicídio. Então ele vai passar rapidamente pela rua onde Shanna Gardner e Mário Fernandes moram, mas ele não vai testemunhar que o dispositivo parou nesse local. E certamente não haverá nenhuma evidência, nenhuma testemunha, nenhum dado que será apresentado para dizer que Henry Tina, o assassino, sabe qualquer comunicação ou ligação com Mário Fernandes ou Shanna Gardner. Agora, o nome de Shanna Gardner foi mencionado pelo menos uma dúzia de vezes. Ela não está sendo julgada aqui. Mário Fernandes está, e a denúncia alega solicitação de Henry Tina, não de Shanna Gardner. Você tem que estar focado em Mário Fernandes. John Biggerstaff. O Estado, na verdade, fez um ótimo trabalho explicando, meio que me tirou a chance de explicar quem é John Biggerstaff. Está correto. E será indiscutível que Mário Fernandes estudou com os filhos de John Biggerstaff. Sua filha e seu filho. Ele o conhece há décadas. Ambos serviram nas Forças Armadas, continuaram amigos, eles malhavam juntos na casa de John Biggerstaff. John Biggerstaff também tinha um pequeno negócio de faz-tudo. Você não vai precisar acreditar só na nossa palavra para isso. Porque, depois que esse homicídio aconteceu, a polícia começou a investigar Mário Fernandes. Eles instalaram o que chamam de câmeras em postes. E elas são exatamente o que parecem. Câmeras em cima de postes usadas para vigiar locais. Você poderá ver John Biggerstaff trabalhando com Mário Fernandes na propriedade alugada em Potomac. Você verá esse trabalho legítimo sendo feito. Na verdade, será uma serra de água onde eles estão fazendo o trabalho de azulejista. Agora, John Biggerstaff, que eles vão querer que você acredite ser a pessoa que forneceu a arma de fogo neste homicídio.
John Biggersdorf realmente possuía uma pistola 10mm. Ou o FDLI vai depor e dizer que acredita que é uma Glock de 10mm. Eles também vão te dizer que essas armas estão em produção desde 1991 e que existem 3 modelos de Glock que foram produzidos. E ele não pode identificar qual modelo era. E Glock é uma empresa com fins lucrativos. Você vai ouvir que eles produziram milhares dessas armas de fogo. Mas o foco deles é na arma de 10mm de John Biggerstaff. Ele realmente possuía uma. E até fez o que chamam de resumo de rastreamento de arma de fogo assim que passaram a investigar John Biggerstaff. E em junho de 2016, 6 anos antes do homicídio, John Biggerstaff realmente comprou uma arma de 10mm. Provavelmente é uma Glock 40, geração 4. É o que chamam de arma para caça de urso. Geralmente é usada para caça. Mas mais tarde, em 2010, como o Estado mencionou, John Biggerstaff foi preso por um crime federal. E como resultado disso, ele foi obrigado a entregar todas as suas armas de fogo. A partir de outubro de 2016 até o dia em que ele morrer, você vai aprender que ele não pode possuir armas de fogo. City of Crime, Federal Estado, se ele possuísse armas de fogo. Mas como você saberia que ele não tinha arma de fogo? Porque o filho dele vai depor que, como resultado dessas condições de soltura, ele ajudou a preencher um inventário de armas de fogo e uma declaração juramentada. E eu destaquei o número 7 nessa declaração, o que vai mostrar para você uma Glock 40 Gen 4 milímetros com número de série BBGL 770. Mais tarde naquele ano, ele se torna um criminoso condenado. John Biggerstaff vai depor e dizer que não possuía arma de fogo. Ele também vai te contar que ofereceram imunidade para ele. E a declaração dele continua a mesma. Eles não mencionaram na abertura, mas eu prevejo que vocês vão ver essa prova. E no dia 25 de janeiro, John Biggerstaff fez algumas pesquisas no Google relacionadas a uma arma de 10mm. Ele já teve uma arma de 10mm. Não pode comprar ou possuir uma legalmente. Mas você precisa prestar atenção ao que mais ele não procurou. Ele não pesquisou como modificar uma arma de fogo para confundir um analista do FDLE sobre características de estriamento ou marcas de ferramenta, como mencionado pelo Estado quando essas cápsulas são ejetadas de uma arma de fogo. Esse analista do FDLE vai te dizer que podemos identificar que é uma Glock por causa de certas marcas. Você não vai ver nenhuma pesquisa de como se livrar de uma arma de fogo, como simular um assalto para encobrir um assassinato, nada disso. O que você vai ver do mesmo dia exato, também é importante notar que Mário Fernandes não está lá. Você vai ver que ele pesquisou sobre o Windjammer Resort e sobre Average Savage, que é uma banda que aparentemente toca nesse resort. Ele pesquisa Base Militar de Charleston. Ele procura 9mm. Não foi usada nenhuma arma de 9mm neste caso. Você tem que entrar nisso de olhos abertos e sem se fixar numa única linha, como a polícia fez. Você tem que ampliar o foco. Você vai ver que ele pesquisou sobre maleta de arma trancada. Você vai ouvir que John Biggerstaff teve problemas com abuso de substâncias e que ele também teve um problema com abuso de substâncias nesse período. Acredito que você vai ouvir que ele escondia drogas pela casa dele. Ele pesquisou sobre seu advogado de lesões pessoais. Você terá tudo isso como prova. Você verá que no mesmo dia ele pesquisou sobre tortilhas de farinha feitas à mão, que certamente não tem nada a ver com este caso, e vilas de luxo na Itália. Você vai descobrir que ele não tem dinheiro nenhum. Você tem que analisar todas as provas para determinar se o Estado cumpriu seu ônus da prova. Mas essa arma de 10mm, para onde foi? Em 2016, Juan Biggerstaff vai entrar e testemunhar que depois de preencher aquela declaração juramentada, ele então carregou 20 armas de fogo no veículo dele. O pai dele disse que ele podia ficar com 4. Não incluiu a de 10mm, a espingarda, rifle, 2 pistolas. Ele leva elas para a casa da irmã dele, Stephanie Atkinson, onde elas ficam. Até que ela liga e diz que está comprando uma casa. Juan, por favor, vem pegar as armas. Ele vai e pega as armas. Ele vai depor em juízo e dizer para você, meu pai nunca tocou nelas. Além disso, ele vai te contar que ofereceram imunidade para ele. Mas esse será o testemunho dele.
Ambos esses homens receberam imunidade total de acusação em um homicídio que não tem prazo de prescrição. E testemunho deles será: não vimos essas armas desde 2017, porque assim que ele as pegou com a irmã dele, ele ficou com elas, ele está na UNF, One Biggerstaff, estudando, e é recrutado para ser policial. Em Texas. Ao sair da cidade, as 16 armas que ele não pode ficar. Ele vai até a casa de um amigo da família, Fred Barton, vai levar elas em sacolas e em caixas de armas, coloca elas em um armário. E o depoimento de ambos. Será que essa foi a última vez que viram aquelas armas? O Estado vai querer que você acredite que isso faz parte de algum tipo de conspiração. John Biggerstaff nunca foi preso. Biggerstaff nunca foi preso. Foi oferecida a eles imunidade total contra processo em um caso de homicídio em primeiro grau. E o testemunho dele será? Não! Não! 5 ou 6 anos antes do homicídio foi a última vez que vimos aquela arma. E o FDLI vai dizer: não posso afirmar que é aquela arma. Tudo o que posso dizer é que é uma Glock de 10 milímetros e existem milhares delas. O agente Bleed vai entrar e falar sobre os registros de timing advance. Como foi mencionado, rastreando pontos em um mapa, e Mário vai para Potomac. Esse é o imóvel dele alugado para terceiros. Não haverá disputa sobre isso. Ele vai lá no dia 29 de janeiro. Você vai descobrir por que ele está lá. Como mencionei, Henry Team e o homem que supostamente pagou por esse homicídio aparentemente não conseguem pagar o aluguel e, como Christine Stifler disse, é uma propriedade decadente do outro lado da cidade. O homem contratado para um homicídio que não consegue pagar o aluguel é despejado da propriedade pelo homem que o contratou para cometer um homicídio. É isso que eles sugerem que as evidências vão mostrar. Vocês verão uma cópia do contrato de aluguel entre Mário Fernandes e Jeremy Ordway. Vocês podem usar o próprio bom senso sobre um proprietário ir até uma propriedade pouco antes de um novo inquilino se mudar. E vocês ouvirão depoimentos sobre isso. E o que o agente Blaitier vai dizer a vocês é que estudos sugerem, e novamente usem o próprio bom senso, que a maioria das pessoas mantém o celular ao alcance da mão, a menos que estejam sentadas em um júri, eu suponho. Mas, fora isso, os aparelhos estão perto delas ou com elas. Mas o Estado vai tentar sugerir, por meio das provas, que vocês verão isso. Mário Fernandes, já com Henry Tinin, devo dizer, o dispositivo de Henry Tinin para Nocaté e depois até Jacksonville Beach, no que eles provavelmente vão chamar de uma simulação, analisando o local para planejar e premeditar esse homicídio que Henry Tinin cometeu. As evidências vão mostrar que o dispositivo de Mário Fernandes está em Potomac. E, de fato, o agente Blythe e qualquer outro policial não poderão afirmar que Henry Tinin e Mário Fernandes realmente se encontraram. Apenas que seus dispositivos estavam na mesma área geral. Mas não haverá dúvida quanto a isso. O dispositivo de Henry Tinin segue para o sul pela 95, vai para a região de Nocatay, para a região de Beacon Lake e até Jacksonville Beach. Tudo isso enquanto o dispositivo de Mário Fernandes permanece em sua propriedade alugada. Quanto ao fato de ele ir ou não com frequência a essa propriedade alugada, novamente, graças a Deus por aquelas câmeras nos postes. Você vai ver Mário Fernandes inúmeras vezes na propriedade dele, indo e vindo, inquilinos indo e vindo, empresas de ar-condicionado chegando, ele fazendo trabalhos na propriedade dele. Não haverá disputa quanto a isso. Deixa eu sair. Stifler mencionou que as coisas não estavam bem para Shanna Gardner e Mário Fernandes. E, de fato, esse era o caso. Vocês ouvirão administradores e professores da escola que os gêmeos frequentavam. E eles vão testemunhar que sim, nos disseram que as coisas não estavam indo bem. Eles fizeram algumas sessões de terapia de casal, mas as coisas estavam difíceis e eles previam se divorciar. Eles iam se separar. Isso foi no começo do ano letivo, em janeiro de 2022. Mas o que eles também vão testemunhar é que Mário Fernandes, nesse chamado casamento de conveniência, era um padrasto ativo e presente.
que ele participava de reuniões de pais e mestres, e eles vão dizer a você, apesar do que o Estado disse sobre essa animosidade e essa questão de custódia da criança, que isso é muito comum e eles se adaptam à realidade de casais divorciados. E eles fazem com prazer reuniões de pais e mestres separadas. Não é incomum. Isso não foi resultado apenas de Shanna e Jared terem problemas. Isso é algo que acontece porque muitos americanos acabam se divorciando e precisam criar filhos. Mas eles vão testemunhar que Mário Fernandes ajudava com o dever de casa, trabalhos escolares. Ele buscava as crianças. Ele levava as crianças. Ele participava. 15 de fevereiro, o dia anterior ao homicídio. Mário Fernandes, mais uma vez, de volta para o Toma, como normalmente faz. Ele não é um proprietário ausente. Ele está envolvido. Não é uma casa de alto padrão, maravilhosa, linda, lá nas praias. É um imóvel de aluguel para pessoas de baixa renda. E o que ele fazia era ir até lá, trabalhar e dar o seu melhor para deixar esse imóvel o melhor possível. E ele contratava pessoas para ajudá-lo. Ele estará lá e irá embora. Novamente, não será apresentada a vocês nenhuma evidência de que exista qualquer tipo de acordo, contrato, solicitação, incitação, incentivo, nada para sugerir que Mário Fernandes tenha feito qualquer coisa para levar Annie Tinin a cometer esse homicídio. Mário Fernandes vai até a casa de John Biggerstaff. O que o Estado não contou a vocês, mas constará das provas, é que vocês realmente verão por que Mário Fernandes estava lá. Vocês ouvirão o depoimento sobre por que Mário Fernandes estava lá. Porque 4 dias depois, o Biggerstaff vai se casar. Ele vai voltar dirigindo do Texas com sua noiva no dia 16 de fevereiro e vai se casar no dia 19 de fevereiro. E que Mário vai ajudar com as mesas e cadeiras. Ele dirige um caminhão. Não há nada de nefasto nisso. O Estado não mencionou isso em sua abertura, mas as evidências vão mostrar isso para vocês. Vocês vão ouvir de John e Juan e vão contar para vocês. Nós conhecemos Mário há décadas. Ele foi gentil o suficiente para ajudar a montar as mesas e cadeiras para o casamento que iria acontecer 4 dias depois para um policial e sua nova esposa. Não haverá nenhuma evidência de arma de fogo ou qualquer coisa que sugira envolvimento em um homicídio. Biggerstaff vai entrar por aquela porta. John Biggerstaff vai entrar por aquela porta. Eles nunca foram presos. A história deles sempre foi a mesma, apesar de lhes terem oferecido aquela imunidade. A noite do homicídio. O agente Blythe vai testemunhar que o dispositivo de Mário Fernandes entra em Jacksonville Beach e vai até Marsh Inlet. E haverá muitos depoimentos sobre isso, se esse dispositivo saiu ou não daquela residência até as 9h30 da manhã seguinte. Agora, senhoras e senhores, no 16 de fevereiro de 2022, foi um dia terrível. Há muitas pessoas neste tribunal e muitas pessoas assistindo. Aquele dia destruiu a vida de tantas pessoas. Nós nunca, jamais diremos o contrário. O que Hank Tannen fez naquela noite foi inconcebível. E ele será responsabilizado por isso em outra ocasião. O Estado apresentou provas. Botas gigantes. James DuCaro. J.K. Tannen. Ele destruiu a vida de Jared Bridegan, sua esposa, sua família. Ele destruiu a vida de Mário Fernandes, que foi acusado. Não haverá nenhuma prova apresentada a vocês que mostre qualquer envolvimento dele no que Henry Tinin fez. Jerry Bridgman veio e pegou seus filhos para o encontro romântico dele. Vocês verão um vídeo disso. Vai ser
de partir o coração sabendo onde isso termina. Ele leva as crianças a uma churrascaria em Jacksonville Beach, chamada The Bearded Pig. Eles ficam lá por cerca de 45 minutos. Ele passa de carro no Wendy's com eles para comprar Frosties. Levar as crianças de volta. Aí você vai ver vídeos. Você vai assistir eles atravessando o estacionamento. Então, você também vai ver vídeos daquela caminhonete azul que pertence a Henry Tenney, o que não será contestado. Essas são pequenas capturas de todos esses vídeos que você vai ver. Mas o que você não vai ver é Mário Fernandes. Você vai ver vídeos daquela caminhonete azul dirigindo, passando por pessoas andando na rua. Isso é divulgado em massa pela mídia. Eles estão procurando por qualquer testemunha que possam encontrar. Não haverá testemunha, nenhuma prova. Não há nada que sugira que Mário Fernandes está naquela caminhonete. O que você vai ver das 7h46 às 9h14? 7h46 é logo depois de deixar os Gêmeos. Você vai ver a caminhonete azul como a SRA, Stifler disse, tentando manter uma certa distância. Ela está dirigindo pela Fifth Avenue South, passando pelo Sanctuary, e entra na Fairway Lane. E você vai ver aquele VW Atlas preto dirigido por Jared Bridgman, com sua filha no banco de trás. E você vai ver um clarão de disparo. E você vai ver uma figura que será Henry Tenney. E você vai ver um vídeo dele andando desde o local do homicídio, descendo a 9th Street, que é South Beach Parkway, e depois vira na 9th, até chegar a Shatter, subindo a Shatter, logo depois da delegacia, a SRA, Stifler falou sobre coincidências. Elas realmente acontecem. E você sabe por que sabemos que elas aconteceram? Porque um fato terrível e irônico que você vai ver é que enquanto Henry Tenney está passando pela delegacia, veio um assassinato. Kirsten Bridgman, e eu acredito que sua mãe aparece na delegacia. Elas são flagradas no mesmo quadro. Então, senhoras e senhores, vocês verão que coincidências realmente acontecem. Mário Fernandes pode conhecer um infrator e não ser um infrator. A Stifler sugeriu que haverá dados, neste caso, sobre os quais o agente Blythe vai depor, indicando que Mário Fernandes estava com o celular desligado durante o período do homicídio. No entanto, o que o agente Blythe vai testemunhar é que ele não pode afirmar isso. Ele pode dizer que estava desligado em modo avião ou outra coisa. O que está acontecendo? O Time in Advance são simplesmente registros produzidos pela sua operadora de celular e servem para garantir que seu celular funcione, que você tenha um bom sinal e que o sistema saiba quando transferir para outra torre. Mas ele vai ler para você? Aviso da T-Mobile. Mesmo que registros de chamadas sejam encontrados, pode haver momentos em que não há registros de Time in Advance disponíveis. Por favor, tenha cautela ao usar esses registros para fins investigativos ou de acusação. O que é SRA? Stifler não mencionou, mas as evidências vão mostrar que havia outras lacunas. De 12h05 a 12h43, e haverá muitas lacunas. Você ouvirá depoimentos. O Sr. Dreister vai interrogar o agente Blythe. Haverá outro perito que vai testemunhar. Isso acontece o tempo todo. Mas o motivo pelo qual de 12h05 a 12h43 será significativo é por causa de 12h36. O detetive Lamont e o detetive Burrell, do Departamento de Polícia de Jacksonville Beach. Agora tem a infeliz tarefa de notificar os parentes próximos de que Jared Bridgman foi morto. Eles vão testemunhar que saíram do Departamento de Polícia de Jacksonville Beach às 12h36 e que Marsh Inlet fica apenas a alguns quarteirões dali. E eles aparecem durante um desses intervalos. Mas há outro intervalo. Isso acontece quase instantaneamente. 1205 para 1243, se comunica por um segundo, depois volta imediatamente para 1243 até 1h14, é o que os dados vão sugerir. E, como você sabe que Mário Fernandes está lá, é porque esses detetives vão testemunhar que estavam bem ali conversando com ele e Shanna Gardner na casa deles.
identificados pela carteira de motorista. Eles não foram avisados com antecedência dizendo que estavam a caminho. Então, quando o Estado sugerir que aquela lacuna anterior foi porque Mário Fernandes desligou o telefone durante o homicídio, na verdade, você terá um conflito nas provas vindas de um detetive que vai dizer, eu olhei diretamente para o homem. E para a esposa dele. Celular desligado. Ou é simplesmente uma lacuna técnica. E vocês vão ouvir depoimentos, vão se lembrar daquele aviso de que eles não devem ser usados para fins investigativos e de acusação, porque às vezes eles simplesmente não existem. Como o SRA, Cypher mencionou, durante o mesmo período a cena está sendo processada. Eu prevejo que vocês vão ouvir o depoimento do técnico de evidências Jarman, de Jacksonville Beach, que vai dizer que eles estavam lá fora coletando tudo, colocando marcadores no chão. Isso vai estar nessas caixas, vocês vão levá-las para a sala de deliberação, vocês poderão olhar para os estojos de munição, tudo. Eles encontraram evidências naquela noite de Henry Tennant. Vocês vão ouvir que eles encontraram DNA de Henry Tennant no pneu colocado na estrada, não de Mário Fernandes. Eles coletaram amostras de tudo. Vocês vão ouvir, na verdade, que nós pedimos para eles coletarem amostras de algo. Nós não temos nenhum ônus da prova, mas nós pedimos, por nossa conta e risco, para eles coletarem amostras de algo que encontraram e que não foi testado. E não havia nenhuma evidência de Mário Fernandes. Nenhuma evidência física. Nenhuma testemunha. Nenhum vídeo. Você vai se surpreender com a quantidade de vídeos que vai ver. Eles foram de porta em porta, obtendo imagens de todas as câmeras Ring e de todas as câmeras de vigilância, e eles foram até o Hospital das Praias para olhar as câmeras de lá. Vasculharam todos os lugares possíveis em busca de qualquer vídeo que pudessem encontrar, e nunca viram Mário Fernandes nenhuma vez. O Estado vai querer que você acredite que nesse intervalo, de alguma forma, ele conseguiu evitar todas as câmeras, sendo que ninguém poderia saber onde elas estão, mas nunca foi visto. Não há uma impressão digital, um fio de cabelo, DNA, nada. Nem do assassino Henry Keenan. Como mencionei, os detetives vão às 12h36 durante uma dessas lacunas de timing advance. Eles vão testemunhar isso como policiais treinados. Novamente, você pode usar sua própria experiência. Eles fazem patrulha, agora eles são detetives, um deles será cabo. Eles são treinados para analisar observações. Eles vão testemunhar sobre as observações que fizeram. Eles também vão testemunhar sobre o que eles não observaram. Nada de valor probatório ocorreu quando eles foram até aquela residência, além de Shanna Gardner chorando por ter que matar os próprios filhos e Mário Fernandes estar presente ali mesmo quando essa informação estava sendo revelada. Eles não vão testemunhar que ele se escondeu no quarto dos fundos. Eles não vão testemunhar que ele estava suando profusamente 4 horas depois desse homicídio, do qual ele supostamente seria o mentor. Eles não vão te dar nenhuma outra observação, além de nós chegamos. Eles estavam lá, eles atenderam a porta. E mais tarde, naquele dia, Mário Fernandes faz o que disse que ia fazer. ele vai até a casa de John Biggerstaff para ajudar com o casamento. E você vai ouvir isso dessas testemunhas. Você vai ouvir que Mário Fernandes e Shanna Gardner foram para uma entrevista voluntária. Como o Estado disse, houve exclusões de informações do Google. Eles não vão te dizer o que é, eles querem que isso seja algum tipo de evidência de um homicídio, mas você pode usar o seu próprio bom senso, a sua própria experiência. Eles vão testemunhar, pode ser apagar e-mails de spam, pode ser apagar fotos, pode ser qualquer coisa, mas não podemos te dizer o que é. Você tem que olhar para isso com os olhos bem abertos e usar o seu próprio bom senso. O Estado não mencionou isso na abertura, mas eu antecipo que eles vão dar algum destaque a isso. E depois da entrevista, Mário Fernandes faz uma viagem de carro para a Pensilvânia. Mas o que vocês vão ouvir é que ele foi com seu caminhão, com sua placa, com seu celular, com seus cartões de crédito. O Estado estava certo. Ele tinha acesso a muito dinheiro, centenas de milhares de dólares. Não havia restrição para suas viagens.
Ela poderia ter ido direto pela estrada até Jacksonville Beach, desculpe, aeroporto internacional de Jacksonville, por fugida do país. Isso não é o que as evidências vão mostrar. Então ele dirigiu para o norte. Ele parou, e um amigo dele com quem joga videogame online. Você vai ouvir depoimentos sobre como eles se comunicam pelos headsets e ficam sentados em suas cadeiras game e conversam. Eles saíram para jantar no Ruby Tuesdays. Eles não falaram sobre me esconder da polícia, trocar de carro comigo, me dar um dinheiro, me ajudar. Agora, eles falaram sobre caminhões, videogames e trabalho. E eles foram dormir cedo, porque um deles precisava acordar cedo para o trabalho. Mário Fernandes continuou. Ele foi ao Walmart, ele foi ao McDonald's, ele usou seu celular, ele usou seu cartão de crédito. Eles vão apresentar tudo isso como prova. Isso não será prova de um homem fugindo da lei. Vários dias depois, ele volta dirigindo. Direto de volta para Jacksonville Beach, para a casa que ele divide com a esposa, algumas quadras da delegacia de polícia. E, novamente, não haverá nenhuma evidência de que ele está tentando se disfarçar, esconder sua localização ou qualquer coisa assim. Ele volta direto para o lugar onde a polícia foi vê-lo pela primeira vez. Então, no dia 9 de março, eles divulgaram para a mídia a caminhonete azul. Divulgaram em todo lugar. Todas as emissoras de notícias, redes sociais, tudo o policial do norte da Flórida está procurando por essa caminhonete azul. Você vai ver os vídeos da caminhonete passando por Jacksonville Beach. Então eles começam a procurar a arma de 10 milímetros. A promotoria sugeriu que eles procuraram em todos os lugares. Eles foram a uma loja de penhores em Jacksonville Beach. Eles foram à loja de penhores Beach Spawn, na 3rd Street. Eles encontraram 6 transações de uma arma que não deveria ser tão comum. Uma loja de penhores, eles encontraram 6 delas. Henry Tinning também estava indo a uma loja de penhores. Adivinha o que eles não fizeram naquela loja de penhores? Que foi procurar por uma arma de 10 milímetros. Eles não ampliaram essa busca. Eles procuraram em Jacksonville Beach, investigaram Mário Fernandes, porque, como a promotoria tentou dizer, quem mais teria um motivo para fazer isso? Eles não sabem quem está dirigindo o caminhão. E eles não sabem quem realmente contratou Henry Tinning. Não haverá nenhuma evidência que sugira que eles sabem. Eles levaram 30 minutos para mencionar Henry Tinning na fala de abertura. Pagamentos. Eles querem que você acredite que Henry Tinning foi contratado para receber depois. Que é um homem que não tem um tostão furado, ganha $15 mil por ano desmontando paletes de madeira. Ele é despejado da propriedade de Mário Fernandes, o cara que supostamente o contratou. Eles vão sugerir que ele foi pago. Ele realmente recebe o pagamento, ele recebe em forma de cheque. 2 cheques. Não ao mesmo dia. Para jardinagem. Para trabalho no telhado. Para paz, graças a Deus, por essas câmeras de poste. Porque por mais que o Estado quisesse dizer que essa propriedade simplesmente não era boa, não significava que o trabalho não era feito. E você vai realmente ouvir uma ligação telefônica gravada, da qual eu vou falar daqui a pouco, na qual vocês vão ouvir o Mário, sem nem saber que está sendo gravado, comentando sobre como Henry Tinning é um bom trabalhador diarista, e isso foi durante a Covid. Eles chamaram um empreiteiro para derrubar uma árvore e queriam cobrar $3 mil por uma árvore. Você vai ouvir a ligação telefônica. Ela estará como prova e você pode ouvi-la lá atrás. É uma conversa entre 2 pessoas que não sabiam que estavam sendo gravadas. Cara, Henry Tinning é um trabalhador incansável. Esse cara arou o jardim da frente, cortou árvores. Você vai ver um vídeo dele descarregando azulejos da traseira do caminhão dele em Potomac, trabalhando. Por birra, meu sócio foi gentil o suficiente para se levantar e pegar uma prova que vocês vão ter aí atrás, que é um diário encontrado na caminhonete de Henry Tinning. E o Estado disse, bem, tem um cheque? Está escrito, Kickstarter, boa sorte. Mas nós não encontramos uma conta no Kickstarter. Kickstarter só significa que alguém está dando dinheiro para ajudar a impulsionar o negócio de alguém. Ele é um trabalhador. Mário Fernandes o contratou para prestar serviços, não cometer assassinato, serviço com árvores, serviço de telhado, paisagismo e colocação de azulejos.
Você vai conhecer o plano de negócios do Sr. Tinney porque ele queria ser seu próprio chefe. Você vai ouvir o depoimento da namorada dele. Você vai ouvir outras pessoas dizendo que Henry queria começar o próprio negócio, ele queria ter seu próprio negócio de paletes, ele estava cansado de trabalhar para os outros, ele queria trabalhar para si mesmo. E ele escreveu um plano de negócios que você poderá levar para lá e analisar página por página, com os preços e o que ele esperava de receita. Mário Fernandes, que na época tinha acesso a centenas e centenas de milhares de dólares, e o dinheiro para um cara que o ajudava em casa para investir no negócio que ele queria começar. É isso que cheques dizem. É isso que as câmeras em postes vão mostrar. Você nunca vai ver nenhuma ligação com o homicídio. E depois daquele último cheque, você nunca vai ver nenhum outro pagamento. Eles querem que você acredite que as provas vão mostrar que ele foi contratado com pagamento a prazo e recebeu 3 cheques. Eles estavam se escondendo bem debaixo do nosso nariz. O nome de Mário Fernandes está no cheque. Bom, o negócio, a empresa de responsabilidade limitada que ele tem com a esposa, está no topo. Tem o número da conta dele. Está emitido para Henry Tinney. É um contrato de trabalho, não de homicídio. Mário Fernandes e Shanna Gardner vão para uma segunda entrevista voluntária. E Mário Fernandes fornece seu DNA voluntariamente. Tem uma jaqueta que você não consegue ver ali no canto. Tem essas botas aqui embaixo, tem chaves aqui, tudo lindamente colocado nessas caixas. Vai ser ótimo para o julgamento de Henry. Elas não têm nenhuma relevância para vocês considerarem os elementos que precisam decidir para ver se o Estado se desincumbiu do ônus da prova, porque nada disso se conecta a Mário Fernandes. Mário Fernandes provavelmente conseguiria colocar metade do corpo dele nessas botas. Eles não terão nenhuma evidência para sugerir que isso tem qualquer relação com Mário Fernandes e o homicídio de Jared Brightgan. Tinney é parado, como disseram, para fins investigativos. Ele é preso por dirigir com a carteira suspensa. Eles encontram uma espingarda velha e enferrujada no porta-malas do carro. Isso não tem nada a ver com homicídio, mas como disseram, Henry Tinney é um condenado. Ele vai para a cadeia. Eles vão para Potomac, eles notificam o Sr. Ordway que Henry Tinney foi preso em conexão com o homicídio. Eles revistaram Potomac. Estas são fotografias dos técnicos de perícia. Você poderá olhar para elas como eles determinaram que estas são as botas. Isso é para vocês descobrirem, porque vocês vão ver todo tipo de coisa diferente. Eles recuperaram daquela residência, incluindo o contrato de aluguel entre Jeremy Ordway e Mário Fernandes, assinado em 27 de janeiro. Quando Henry Tinney, o chamado assassino contratado, está sendo despejado da casa do cara que o Estado quer que vocês acreditem que está pagando para ele cometer um assassinato. Então, o caminhão é recuperado. Provavelmente houve muita comemoração naquele dia. 2 agentes do ATF recuperaram esse caminhão. Não era apenas um amigo da família de Henry Tinney. Era um homem chamado Jimmy Jones. E essa propriedade não pertence a Mário Fernandes. Não é um imóvel de aluguel pertencente a Mário Fernandes. Não haverá nenhuma evidência que sugira que Mário Fernandes já esteve naquela propriedade. Eles conversaram com esse homem. Ele disse, cara, Henry, você trouxe esse negócio para o meu quintal e disse que a corrente de comando estava quebrada. Não funciona mais. O homem contratado para um homicídio aparentemente não podia pagar para consertar seu próprio caminhão. E ele está parado no quintal. Eles conseguem um mandado de busca para recuperar o caminhão do quintal. Mas as evidências vão sugerir que eles não precisavam conseguir o mandado de busca, porque Jimmy Jones disse, claro, pessoal, podem ir ao quintal, fiquem à vontade para pegar, e se vocês quiserem revistar minha casa, fiquem à vontade para fazer isso. Agora eles encontraram o caminhão usado no assassinato de Jared Brightgan. Eles não têm a arma de fogo. Adivinha o que eles não fizeram? Eles não revistaram a propriedade. Eles não entraram, mesmo tendo consentimento. Eles vão dizer, bem, não tínhamos um mandado de busca. Você não precisa de um mandado de busca. A polícia vai te dizer que se eles têm consentimento, eles podem entrar na hora. E esse consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Jimmy Jones disse, pessoal, entrem. Ela disse, o Henry se envolveu em um tiroteio e mesmo assim eles decidiram não procurar aquela arma de 10 milímetros exatamente no local onde encontraram um caminhão com um cara que
não chamou a polícia para dizer, eu vi esse caminhão em todas as notícias. Ele está no meu quintal. Mas o que você também vai ouvir. E por que isso é significativo? É quando um agente do FDL depuser, essa agente vai te dizer que no dia 30 de julho, há apenas algumas semanas, ele ainda estamos recebendo provas. Ele produz um relatório identificando a arma de fogo usada como sendo uma Glock, com 4 nomes listados nesse relatório. Harry Tinney, Shanna Gardner, Mario Fernandes e Jimmy Jones. Esta não foi uma boa investigação. Stifler estava certa. Foi feita por policiais que não tinham experiência em investigações de homicídio. Eles vão te dizer que estavam aprendendo no trabalho. Nunca saberemos o que há dentro daquela casa. Então, quando eles dizem, eu queria que tivéssemos conseguido a arma, talvez pudéssemos ter descartado a ideia de que era a arma da equipe do Sr. Biggers. Houve oportunidades. Eles só olharam onde quiseram olhar. Eles não revistaram uma casa que tinha autorização para revistar. Eles recuperam o caminhão. Eles levam para Jacksonville Beach. Eles vão dizer que nem queriam guardar na garagem deles. Era tão nojento. Então, se você pensa, bem, talvez o caminhão tenha sido limpo e é por isso que não encontraram nenhuma evidência, é isso que o Estado vai querer que você acredite, eles vão dizer que era tão nojento que quando tiraram itens como este livro, eles sacudiam e caíam. Coisas de roedores, já de insetos, e era nojento. E eles aspiravam com aspiradores especiais, com filtros especiais, procurando por pelos e DNA. Mario Fernandes não gostava de mim, ele tem a cabeça cheia de cabelo. Eles não encontraram um fio de cabelo, uma impressão digital, DNA, célula da pele, nada. Nada relacionado a Mário Fernandes. Aquela escuta telefônica que eu mencionei, você vai ouvir uma testemunha chamada Carlos Fong, conhecido como Sony. Ele é amigo de Mário Fernandes, ele vê no noticiário a notícia desse homicídio. E era o ex-marido de Shanna Gardner. Você vai ouvir essas gravações, meu Deus! Eli ou Shanna, sabe, estamos nos separando. É terrível. Ele vai dizer, eu ainda dirijo a caminhonete. É uma boa caminhonete, eles falam muito sobre caminhonetes e porque ele gosta da Toyota dele. Fala sobre os cachorros dele, eu mencionei os cachorros porque a viagem para Pensilvânia, o Estado provavelmente vai dar muita importância para isso. Ele não levou seus amados cachorros. Você vai ouvir na ligação, cara, meu cachorro já viveu mais do que a expectativa de vida dele. Mas eu te digo, quando eu faço ele se levantar e se mexer, ele fica ótimo. E ele também fala sobre Henry Tenney. Ei, você conhece o Henry Tenney? Ele não se distancia. Ele porque sim. E fez todo tipo de trabalho para mim. Derrubando árvores, arando o jardim da frente, fazendo paisagismo. Ele era um trabalhador incansável. Você vai ouvir a ligação de 2 pessoas que não sabiam que estavam sendo gravadas. Eles acabam revistando o veículo de Mário. Eles apreendem o celular dele, sem valor probatório. Agora, senhoras e senhores, quando comecei estas alegações iniciais, quando vocês começaram a seleção do júri e ouviram a denúncia sendo lida, o Estado da Flórida tem o ônus exclusivo e único de provar cada um desses elementos. O primeiro elemento não exigirá nenhuma prova. Agora, quero tirar um momento para dizer a vocês que muitas testemunhas serão chamadas para depor neste caso, especificamente para fazer o que o Estado é obrigado a fazer, que é uma ordem de apresentação de provas. Infelizmente, eles têm que provar que Jared Bridgman está morto. Então, quando há testemunhas que vão depor e o juiz Kite olha e diz Sr. Hill, Sr. Dreiser, algum contra-interrogatório, e nós dizemos não. Akerdite, poderíamos levantar e falar por horas e fazer todo tipo de perguntas, mas você já dedicou 3 semanas da sua vida respondendo a essas perguntas. Então, se não nos levantarmos para fazer perguntas, é porque não há valor probatório em responder a essas perguntas para Mário Fernandes. Não precisaremos fazer perguntas aos cidadãos realmente gentis que confortaram aquela garotinha no banco de trás. Não teremos que fazer perguntas aos policiais que tentaram fazer a RCP. Certamente não teremos que fazer perguntas ao médico legista que determinou a morte de Jared Britigan. Quando fizermos perguntas, pedimos que prestem atenção, e eu sei que vocês já se dedicaram muito a isso. A única pergunta que vocês precisam responder não é se essa foi uma noite terrível que marcou tantas pessoas. Vocês precisam responder a essas perguntas, que é se a morte foi causada pelo ato criminoso de Mário Henrique Fernandes Saldana,
se foi ou não um assassinato premeditado de Jared Bredigan, vocês certamente vão concluir que Henry Tinning fez exatamente isso. Eles vão mostrar todas essas provas para vocês. Mas vocês terão que determinar se esse Leo Fernandes tinha a intenção de que esse assassinato ocorresse ou não, e se ele fez algum ato ou disse algo com essa intenção. E que realmente incitou, causer, incentivar, ajudar ou aconselhar a outra pessoa, Henry Tinning ou outros, a cometer esse crime. Eles não precisam provar que ele estava lá, mas precisam provar esses dois elementos, ambos. A condená-lo! Quanto à instigação ao crime, a responsabilidade recai sobre esta mesa de provar que Mário Fernandes Saldanha instigou Henry Tinning para cometer qual delito? Assassinato em primeiro grau. É isso. Durante a solicitação, Mário Henrique Fernandes Saldanha comandou, incentivou, contratou, pediu a Henry Tinning que se envolvesse em uma conduta específica que constituiria a prática de assassinato em primeiro grau. Esse é o ônus deles de provar, além de qualquer dúvida razoável, de forma a excluir qualquer dúvida razoável. E o juiz vai ler essa instrução para vocês. Vocês vão levá-la com vocês para lá. Nós falamos sobre isso na seleção do júri. O rei se declarou inocente. Isso significa que vocês devem presumir ou acreditar que o réu é inocente neste momento. Inocente. Essa presunção permanece com o réu em relação a cada alegação material da denúncia durante cada etapa deste julgamento, a menos que ela tenha sido superada pelas provas, com exclusão de qualquer dúvida razoável, ou seja, além de qualquer dúvida razoável, por superar a presunção de inocência do réu. O Estado tem o ônus de provar que o crime pelo qual o réu é acusado foi cometido e que o réu é a pessoa que cometeu o crime. A lei não exige prova, além de toda dúvida por parte do júri, antes de dar um veredito de culpa. Uma dúvida meramente possível, especulativa, imaginária ou forçada. Não é uma dúvida razoável. Uma dúvida razoável não é um palpite ou mera conjectura. Na verdade, ela se baseia no raciocínio e no bom senso após uma consideração cuidadosa e imparcial de todas as provas deste caso. Uma dúvida razoável quanto à culpa do réu pode surgir a partir das provas, do conflito nas provas ou da falta de provas. Se, após uma consideração cuidadosa e imparcial de todas as provas, você tiver uma dúvida razoável quanto à culpa do acusado, é seu dever considerá-lo não culpado. Por outro lado, se após uma consideração cuidadosa e imparcial de todas as provas, você estiver convencido, convinced, além de qualquer dúvida razoável de que o réu é culpado, é seu dever declará-lo culpado. É somente nas provas apresentadas no julgamento que vocês devem buscar essa comprovação. Vocês precisam estar convencidos de que cada elemento de cada acusação foi comprovado. Caso contrário, como vocês disseram na seleção do júri, é seu dever. É a lei que vocês devem dar um veredito de não culpado. Senhoras e senhores, vocês prestaram atenção em mim, prestaram atenção à acusação, vocês dedicaram toda a semana passada e nas próximas 2 semanas não queremos desperdiçar mais o seu tempo. Muito obrigado pela atenção e estamos ansiosos para apresentar o seu caso. Obrigado.